Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus. Revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fatisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fatisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos. É como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Sempre agradecendo a sua audiência, a sua colaboração e o carinho, aquele especial que tem pelo nosso programa e principalmente pelos nossos assuntos, que tem sempre como objetivo informar o senhor e a senhora de tudo aquilo que está acontecendo em Santa Maria e na nossa região. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Agradecendo também aos nossos colaboradores que estão sempre ao nosso lado, também proporcionando a nossa estada aqui na TV Santa Maria. Fadisma, com a missão de educar sempre, 2 caminhos e um futuro de oportunidade. Uglione, 75 anos acelerando sonhos. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Intexol, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente. A Intexol é do grupo Agrimec. Unidas, aluguel de veículos, é como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. E Casa do EPI, compromisso com a segurança do trabalhador. Hoje estamos aqui nos nossos estúdios da TV Santa Maria, canal 19 da NET, com mais um convidado e um assunto de extrema importância e que está sempre na mídia e causando uma preocupação para a nossa sociedade. Estamos hoje com o padre Vitor Hugo Gerard. O padre Vitor Hugo está aqui em Santa Maria realizando um projeto de prevenção ao uso indevido de drogas pela Ação Social ano de 2014 da Arquidiocese aqui de Santa Maria. Padre Vitor Hugo, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. E, padre, sempre importante esse assunto e que nós devemos debater cada vez mais e encontrarmos soluções, viáveis para nós diminuirmos ou minimizarmos este problema. Então, mais uma vez, eu lhe agradeço e um bate-papo bem descontraído com o senhor para que o senhor nos dê as informações de como é o seu trabalho, como a igreja está inserida neste trabalho. Mas antes eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Quem é o padre Vitor Hugo? Pois é, o padre Vitor Hugo é um homem de 64 anos, 30 anos de padre, natural de Novo Hamburgo. Aos nossos telespectadores e telespectadoras, a minha saudação muito especial, e a você também. Obrigado, padre. E dizer que é um prazer e uma alegria estar aqui para conversarmos um pouco sobre esse tema que eu prefiro chamá-lo de qualidade de vida, porque existe uma expressão muito forte no âmbito da dependência química que diz assim: a droga entra na vida porque a vida estava uma droga.
Então a gente não combate a questão de drogadição, a gente procura ajudar as pessoas a recuperarem a sua autoestima, se colocarem num patamar um pouco melhor de qualidade de vida, porque onde tiver uma qualidade de vida um pouco melhor, metas, sonhos, aspirações, horizontes, aí a droga não tem chance, a droga não tem espaço. Não tem dúvida. Padre, quanto tempo o senhor está aqui em Santa Maria? Vai fechar 4 meses que eu cheguei aqui, cheguei dia 1º de maio, no final da tarde, a convite de Dom Hélio, nosso arcebispo, porque eu de fato sou padre da Diocese de Novo Hamburgo, da qual agora eu me desvinculei e me vinculei definitivamente à Arquidiocese de Santa Maria. Arquidiocese de Santa Maria. Eu agora já sou santamariense de coração, veja só. Não tem dúvida. Mas só para que os nossos telespectadores entendam um pouco, a minha caminhada na área da dependência química começou há 18 anos atrás, quando um grupo de familiares me procurou. Eu era pároco de uma cidade no Vale do Rio dos Sinos, e disseram: padre, nos ajude a superar as nossas feridas. E aí nós começamos com a criação... pedido de socorro, padre. Pedido de socorro. Aí começamos criando um grupo de apoio às famílias e uma instituição para atender esses usuários de droga, que na época nós trabalhávamos exclusivamente com adolescentes, menores de idade, Sim. de 12 a 18 anos. E esse trabalho foi evoluindo, depois eu mudei minhas funções na igreja, acabei indo morar um tempo no Vaticano, depois voltei, depois fui trabalhar na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil como secretário, mas sempre tendo esse foco na área da dependência química. Porque você sabe que todo o trabalho de prevenção e recuperação de usuários de droga no nosso país começou há 30 anos atrás pelas mãos da Igreja Católica. Padre Haroldo Hahn, em Campinas, São Paulo, e Frei Hans, em Guaratinguetá, estado de São Paulo. De tal maneira que a igreja ela tem um compromisso ético, moral, de dar um atendimento a essas cada vez mais expressivas quantidades de pessoas afetadas pelo fenômeno ainda em fase crescente da drogadição. Sem dúvida. Padre, o que eu fico imaginando aqui é que justamente o senhor falou agora aonde que surgiu, né, essa situação, inserindo a igreja neste processo. Eu fico imaginando aqui famílias, né, que estão com este problema, que estavam com este problema naquela época e que justamente procuraram a igreja, né, numa batida de porta, no pedido de socorro. Então, evidentemente que a igreja ela tinha a necessidade, como tem a necessidade, e eu julgo aqui de forma primordial, né, porque é uma base, a base religiosa, a base da fé, ela é importantíssima para nós tentarmos, como eu disse no início, minimizarmos ou diminuirmos este fenômeno que está aí em nível mundial e que cada dia a situação parece que cresce mais e nós temos que acharmos aí uma solução, não é, padre? Evidente. Internamente na nossa igreja, na Igreja Católica, a gente usa uma simbologia até de caráter bíblico para tentar entender esse fenômeno todo. Sim. Então a gente diz que os usuários abusivos de droga nos tempos de hoje são como os leprosos no tempo de Jesus. Mulambentos, maltrapilhos e segregados. Olha aí. Ninguém quer ficar na mesma calçada. Quando a gente mais ou menos identifica um usuário de droga na nossa calçada, as nossas velhinhas já seguram melhor a bolsa embaixo do braço, ou atravessam a rua, ou dão um jeito de se proteger. Porque, de fato, o uso abusivo de qualquer substância tóxica não é brincadeira, não existe uso recreativo de substância tóxica. Às vezes é confundido com isso, né, padre? É. Não tem problema nenhum, eu vou usar esse final de semana, porque não... Olha, é uma grande mentira, e uma mentira que estamos adotando para nós mesmos, né, padre? O princípio do não dá nada, né? Não dá nada, tranquilo. Eu faço isso com o meu grupo de amigos, que daí nós colocamos esses amigos entre aspas, porque amigo que amigo não oferece esta porcaria, que já tem o nome como droga, para o meu amigo. Então, esse grupo de amigo... E, padre, qual é o trabalho que está sendo feito, né, dentro dessa sua larga experiência, né? Bom, vamos definir. Isso. Aqui na nossa região central do estado, nós temos aqui uma coisa muito boa que em outras regiões do estado não tem, porque nesses anos todos eu acabei me tornando o padre capelão dessas casas de recuperação. Eu não vou usar bem a expressão que eu usei em outros lugares, sim, mas eu sou uma espécie assim, de capelão das casas de recuperação de usuários de droga, que são 210 casas no Rio Grande do Sul. Visitas e mais visitas. Eu faço, o meu carro está com 2 anos e 2 meses agora e bateu 126 mil quilômetros. Olha aí, ó.
Eu vivo na estrada. Se eu for para o céu, vai ser por quilômetro rodado. Mais ou menos isso. Então, existe uma rede muito grande de comunidades terapêuticas que não é o nosso forte aqui da região central. Nós precisamos ainda dar uma conversada sobre isso. Correto. Mas nós temos uma coisa muito boa. No território da Arquidiocese de Santa Maria, nós temos 57 grupos de apoio às famílias. Grupos de AA, Alcoólicos Anônimos, correto, de NA, Narcóticos Anônimos, Pastoral da Sobriedade, grupo de amor exigente, de tal maneira que nós temos aí em torno de umas 1000 famílias agrupadas buscando apoio, socorro mútuo e enfrentamento da drogadição em seus lares. E isso é uma coisa muito boa e nós precisamos estar presentes nesses grupos para fortalecer-lhes a caminhada, para ajudar-lhes com ferramentas, com instrumental de enfrentamento à drogadição dentro dos seus lares. Então, com a área da prevenção nos grupos de apoio e de intervenção nas casas de recuperação, comunidades terapêuticas, então a Arquidiocese de Santa Maria aprovou um projeto de enfrentamento ao uso abusivo, um projeto de prevenção ao uso abusivo, que vai trabalhar basicamente nas grandes linhas. Fortalecimento das redes, eu acabo de visitar os 26 municípios, eu peguei meu carro e fui a campo. Certo. Até para o professor fazer o levantamento e ter a condição de conhecer todos esses locais. Então, visitei as prefeituras, as secretarias municipais de saúde, educação e assistência, o Ministério Público, a segurança pública em cada município, os conselhos paritários, conselho tutelar, conselho do idoso, tem o problema do alcoolismo. E fui plantando a ideia de que nós precisamos fortalecer em cada um dos 26 municípios uma rede de enfrentamento. Quer dizer, não vai ser um mega projeto concentralizado aqui na sede em Santa Maria, nós vamos tentar criar regionalmente em cada município o enfrentamento com uma plataforma mínima de prevenção e de intervenção ao uso indevido de drogas. Correto. Esse é o universo que a gente pretende trabalhar. E as ferramentas, vamos trabalhar com conscientização, com treinamento de pessoal, com criação e fortalecimento das redes de atenção, juntando aí as redes públicas de atenção na área da saúde, de assistência social, na área da educação. O senhor sabe que eu estive num pequeno município da região, eu vou contar um milagre só não o santo. Certo. Estive num pequeno município da nossa região aqui, e a secretária municipal de educação, com os olhos marejados, ela disse assim: padre, nós acabamos de descobrir, através de uma menina de 7 anos de idade, que a droga estava sendo distribuída no fundo do ônibus do transporte escolar municipal. Gratuitamente. Aonde que chega, padre? Gratuitamente para criar mercado. Correto. Gratuitamente para criar mercado e jogando nossos filhos pequenos no Pantanal, quase que irreversível do uso de droga. Agora eu vou dar um dado e eu vou dizer ao município, eu estive no hospital de Tupanciretã, onde tem uma ala de saúde mental para desintoxicação. E lá, por incrível que pareça, você sabe, eu encontrei um menino de 9 anos e meio, usuário da pedra do crack. 9 anos? Mulinha de traficante. Mulinha de traficante para distribuir a dose no seu quarteirão e no final da tarde ganhar um papelote com dose infantil. Quer dizer, o narcotráfico, ele não tem ética nenhuma, né? Não. O único objetivo dele é criar mercado de consumo. Ele é predatório, sim. E depois não tem uma fronteira nenhuma. E eu até sou capaz de afirmar, pelo conhecimento que eu tenho, que o narcotráfico está migrando para as pequenas cidades do interior, porque nas cidades maiores, a segurança pública ela já tem um pouco mais de foco, a inteligência militar, a inteligência dos homens fardados, eles têm um pouco mais já de presença. Tanto é verdade que aqui na nossa cidade, há bem poucos dias atrás, foi pega uma boa quantidade de entorpecentes. E, inclusive, neste ano agora de 2014, aqui em Santa Maria, já quase vai acima de meia tonelada de droga apreendida. Então, o traficante está descobrindo que as pequenas cidades, onde tem um único brigadiano ou 2 de serviço... Que tem uma estrutura policial menor. O controle da força pública é menor, então ele pode trabalhar com mais facilidade. É impressionante esses dados que a gente vem descobrindo e o quanto, de fato, os nossos filhos estão hoje vulnerabilizados
por uma organização. O senhor quer ver uma coisa, um dado que eu geralmente costumo apresentar para que a gente entenda o tamanho da coisa. A Secretaria Estadual da Saúde, há um tempo atrás, fez um rastreamento no Rio Grande do Sul e chegou à conclusão de que no nosso estado ela encontrou, pela rede pública de atenção à saúde mental, CAPs, postos de saúde, hospitais, leitos, ela encontrou 50 mil usuários da pedra. Eu não sei como é que a gente conta maconheiro, que eu nunca aprendi a contar. Sim. Mas se é verdade que são 50 mil, os nossos telespectadores, vejam, vamos botar um pouquinho de matemática em cima disso. Correto. Isso significa que no Rio Grande do Sul está entrando 200 mil pedras de crack por dia para abastecer o mercado. Correto. R$1 milhão no narcotráfico por dia no nosso estado. E agora você aplica para Santa Maria, o dado oficial que eu disponho e que trabalho com ele é do Ministério da Justiça, que 7% da população é usuária das ilícitas. Isso significa que Santa Maria está chegando a perto de 20 mil maconheiros. 20 mil. Isso significa que acima de 50 mil, 70 mil buchas, né, de droga estão entrando no nosso município diariamente. Tanto é, padre, que se está verificando aí o trabalho policial, como há pouco o senhor fala, que fez apreensões aí muito grandes nesses últimos dias e que está caracterizando, sim, justamente essa larga entrada de droga que está tendo aqui em Santa Maria. E com isso, padre, vem esta abordagem, que até bem pouco tempo nós ainda tínhamos um trabalho tão somente policial. É caso de polícia, caso de polícia. Não. Nós extrapolamos o caso da polícia, porque nós estamos vendo agora como esse dado que o senhor acaba de nos dar, que é esta criança com 9 anos que já está fazendo um tratamento de recuperação. E quantas crianças ainda tem por aí, padre, que nós não temos conhecimento, que ainda não caíram dentro desta rede de informações e que hoje nós temos, por exemplo, aqui em Santa Maria, e eu lhe digo com a experiência de 30 anos de corporação, que há bem pouco tempo atrás nós não tínhamos mulheres presas no nosso presídio. Hoje nós temos uma ala inteira do presídio regional aqui com mulheres. Por quê? Porque as mulheres estão sendo usadas, e muito bem usadas, justamente para a realização do tráfico. Então, é um mal, um câncer que vem tomando conta desse nosso organismo social e que está cada vez pior. E por isso, padre, que eu reforço aqui, e esse é um dos grandes motivos que eu fiz a questão de trazer o senhor até aqui, que trabalhos como o seu, representando a igreja, de todas essas entidades que o senhor também mencionou aqui, que se tornaram de fundamental importância para nós chegarmos aí num ponto de tentarmos pelo menos combater e dar um início de reação por parte do poder público e da nossa sociedade. É verdade. O uso indevido de drogas, hoje ele é caracterizado como um problema multifatorial, né? Ele é um problema de segurança pública, mas não só isso. Ele é um problema de saúde pública, ele é um problema de organização da sociedade, ele é um problema religioso, ele é um problema de fundamento ético e moral, e nós vamos ter que depois, mais adiante da nossa conversa aqui, esmiuçar um pouco as iniciativas em cada um desses segmentos. Maravilha. Para que a comunidade tenha o conhecimento direitinho de como tem que ser feito também essas avaliações. Isso mesmo. Vamos fazer um breve intervalo, padre, e já voltamos. Bem, vocês viram que a conversa ela é muito interessante, e mais interessante que eu coloco agora para a nossa comunidade é quem está conversando conosco sobre isso, que é o padre Vitor Hugo, que tem uma larga experiência. Então, temos que aproveitar sim essas informações, e a comunidade, depois o padre vai fazer essa abordagem, a comunidade tem que ser inserida nesse sistema. A comunidade precisa nos ajudar. Um breve intervalo, não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus. Revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações.
Agrimec Implementos Agrícolas. Fatisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fatisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos. É como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da TV Santa Maria, canal 19 da NET, o padre Vitor Hugo Gerhardt. O padre Vitor Hugo, há 4 meses, chegou em Santa Maria aceitando o convite do Dom Hélio, né? Dom Hélio. E o Dom Hélio faz esse convite justamente pelo fato do padre Vitor Hugo ter uma larga experiência dentro do projeto de prevenção ao uso indevido de drogas. O padre Vitor Hugo, há 4 meses, já vem fazendo um largo levantamento aqui e vem para apoiar famílias, usuários, enfim, de nós acharmos aí uma solução para esse grave problema que está acontecendo em nosso município, no nosso estado e no país inteiro. Então temos sim que nos unirmos cada vez mais, como comunidade, como setor público, como igreja, enfim, todos de mãos dadas para tentarmos resolver ou minimizar este problema. Padre Vitor Hugo, no primeiro bloco, o senhor deixou então aqui a abordagem deste compartimento, né? De estar compartimentado algumas tarefas. Gostaria que o senhor explicasse melhor então essa situação. Não, quando a gente fala em dependência química, a gente costuma dizer que esse é um fenômeno multifatorial. Isso. O que a gente quer dizer com isso? Visitando os municípios aqui da nossa região e conversando com as secretarias municipais de educação, a gente constata, por exemplo, que quando é verificado o uso indevido de droga dentro do território das nossas escolas municipais, o nosso professorado, ele não está habilitado no enfrentamento, ele não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer com o usuário, não sabe o que fazer com a família do usuário, não sabe o que fazer com o resto do universo escolar que está ali dentro e muitas vezes não sabe nem sequer para onde encaminhar aquele fato concreto. Sim. Então nós precisamos, e essa é uma das metas do nosso projeto de enfrentamento ao uso indevido de drogas, nós precisamos nos mobilizar através das secretarias municipais de educação para qualificar, para dar ferramentas para os agentes intermediários nas escolas, direções, setores pedagógicos, que alguém dentro da escola tenha a capacidade de fazer o enfrentamento e de reação. Porque, padre, eu estou lhe interrompendo um minuto, essa situação envolvendo as secretarias de educação, elas são os agentes públicos que estão lidando diretamente com o jovem, né, na sua rotina e que muitas vezes, ou dentro da sua abordagem, que o senhor tem melhor conhecimento, quase que absoluta certeza de que, na grande maioria, são eles os primeiros a tomarem conhecimento que aquele jovem é um usuário, então, muito antes da própria família. Então, aí vem esse momento perdido de um professor, de um educador, sem saber, e agora, o que eu faço? Não, sem fazer qualquer tipo de terrorismo, o senhor sabe? Correto. Mas se alguém quiser droga em Santa Maria, vá a 50 metros do portão das escolas. É lá que eles estão, né? Seja no começo do horário escolar, seja no final do horário escolar. Uhum. Quem tem olhos para observar, dê uma volteadazinha nas imediações de uma escola. Os nossos muros escolares, eles estão se tornando defesas vulneráveis, que não dão mais garantia de segurança para os nossos filhos e nossas filhas dentro do ambiente escolar. Então nós precisamos fazer com que a área da educação institucional
pública ou privada, que ela comece a fazer um trabalho no campo da conscientização, no campo do conhecimento e no campo da ferramentaria para que professores, direções, pedagógicos sejam capazes de organizar um plano institucional de enfrentamento e de prevenção ao uso de drogas. O mesmo discurso, o senhor sabe, a gente pode fazer para o setor da saúde. O senhor pega o município de Santa Maria, pega o município de Santo Cepé, pega o município de Tupanciretã, os municípios que têm um pouco mais de população, e mesmo os pequenos municípios da nossa região, qual é a qualificação e qual é o grau de informação que os nossos agentes de saúde têm quando uma mãe chega desesperada num posto de saúde e diz assim, olha, descobri que meu filho de 15 anos está usando droga, virou maconheiro, e o que eu faço? E agora? O que nós fazemos? Bate o terror, bate o pavor. Fica um olhando para o outro. Então nós precisamos, e é isso que eu tenho feito, eu visitei os municípios e procurei exatamente conversar com o pessoal das secretarias municipais de saúde, educação e assistência, que são as 3 secretarias mais afetas a essa área da vulnerabilidade social. E também conversei com o Conselho Tutelar, com Segurança Pública, conversei com a Polícia Civil, conversei com a Brigada em vários lugares. Tem municípios pequenos aqui que tem alguns trabalhos, por exemplo, o trabalho do PROERD. O trabalho do PROERD é uma coisa espetacular, né? E isso tem que ser valorizado, tem que ser desenvolvido, tem que ser incentivado. Mas nós precisamos, então, nos vários setores da vida humana, eu já citei 2, da educação e da saúde. Da saúde. Mas na assistência social, né? A assistência social, ela tem como grande tarefa nuclear as pessoas que estão vivendo situações de conflito e de tensão, seja por motivo habitacional, seja por motivo salarial, de desemprego, não importa, e inclusive pelo motivo do uso indevido, seja do álcool, seja de outras substâncias tóxicas. Então, essas 3 áreas aqui que eu me referi, saúde, educação e assistência, para o poder público são áreas prioritárias. No sentido de qualificá-las. E aí eu lhes digo, eu disse em todos os municípios, onde eu consegui falar com o prefeito, com a prefeita, com o vice-prefeito, com os secretários municipais ou secretárias municipais, eu tive a oportunidade de dizer-lhes claramente, mobilizem suas forças, organizem uma espécie de um fórum municipal sobre dependência química, e eu me encarrego de trazer gente qualificada para nos ajudar a nós refletirmos esse tipo de problema e de nós encontrarmos uma plataforma mínima de enfrentamento, uma espécie assim de uma política pública de caráter municipal para o enfrentamento. Porque eu repito assim, não adianta nós queremos fazer um mega projeto para 500 mil de habitantes e aí não vai atingir o objetivo. Não vai. Não, nós temos que partir das bases e articular bem as bases, criando redes, criando solidariedade, criando afinidades, superando algumas arestas que às vezes acontecem de ter dentro de um município, seja lá por problemas ideológicos, seja lá por problemas de método, enfim, isso não importa. Mas a nossa ideia desse projeto de prevenção ao uso indevido de drogas é fazer com que cada um dos municípios da nossa região ele se erga para reagir como um enfrentamento positivo, politicamente articulado, socialmente viável, para nós tentarmos ir encaminhando soluções de enfrentamento para o problema da droga. Sim. Padre, veja bem, 2 situações. A primeira, aquela situação de que já está identificado o usuário e, evidentemente, o traficante. Essa é uma situação 1. A situação 2, ela vem atingir aí especificamente a parte de prevenção. Então, esta prevenção que nós temos que fazer com que toda uma comunidade se una dentro do aspecto de que essa criança, esse adolescente que está lá na escola, no seu ambiente de lazer e tudo mais, ele esteja preservado, ele esteja, como é que eu vou me expressar para o senhor? Ele esteja com uma segurança, enfim, para que a droga não chegue até ele. Então, são 2
são duas leituras que têm que ser feitas, porque é que nem aquela história assim, ó, o sujeito já está doente. Bom, se ele está doente, nós temos que conseguir um remédio para ele tomar dentro do diagnóstico que foi feito. Ele já está doente. Agora, nós temos que cuidar aquela outra fatia para que ela não adoeça. Né? E que é a maioria, né? A maioria. A maioria da nossa população não é usuária. Graças a Deus. É aquilo que um outro arcebispo, o ex-arcebispo de Porto Alegre, que hoje é emérito, Dom Dadeus Grins, uma oportunidade, ele disse no ar, num veículo de comunicação, faz mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta que cresce. Né? Então, quem é que está fazendo barulho hoje? É a maioria da população? Não, não é verdade. Não. Quem está fazendo o barulho hoje é uma pequena parcela, abaixo de 10%, mas que faz um bom ruído. Bom ruído. Faz um bom ruído. E que tem uma intensidade tão grande que acaba fazendo com que se estremeça vários aspectos da sociedade. É verdade. Então, vejam assim, quando a gente fala em prevenção, que o senhor foi muito esperto em ter chamado a atenção disso, existe uma coisa na área da drogadição que a gente chama de prevenção primária. Isso é, abrace seu filho antes que o traficante chegue. Isso. Isso se chama de prevenção primária. E isso nós precisamos fazer. Isso é o que o PROERD, a Brigada Militar, está fazendo através do PROERD. O PROERD faz muito bem feito. Muito bem feito. Mas nós precisamos fazer mais coisas em relação à prevenção primária, no sentido da conscientização, da informação. E devemos tomar... Eu queria chamar a atenção agora, o senhor sabe, para a questão das igrejas cristãs. Eu sou católico, mas eu não tenho a bandeirinha de igreja no meu carro. Sim. Eu visito e trabalho com todas as comunidades terapêuticas, independente da sua entidade mantenedora. Sim, o objetivo é um só, é nós chegarmos lá na... Mas eu tenho dentro da minha igreja, eu vou dizer assim, com bastante parcimônia, mas eu tenho um pouco de preocupação com a questão do alcoolismo. Né? Outro problema, né, as nossas igrejas, elas com uma relativa facilidade, elas favorecem o uso de bebida alcoólica em suas promoções sociais e coisas assim. Eu até, em algum lugar, eu já cheguei a ver situações assim tão dolorosas, o senhor sabe, por exemplo, de receber as famílias no espaço social da paróquia, da comunidade, com um copinho desses de cafezinho com caipirinha. Sim, sim. Mas com as crianças, é dentro de uma cultura que nós temos que ter um cuidado muito grande. Muito grande, porque nós não temos mais o direito de favorecer o alcoolismo e chamar o dinheiro da venda da bebida alcoólica de lucro, porque não é, aquilo é prejuízo, e não perguntar, depois da promoção, quantas desavenças familiares houveram exatamente por causa do favorecimento do alcoolismo. Então eu gostaria de ver, por exemplo, eu não sou um sujeito negativo, eu sou até um sujeito muito, muito otimista, eu acredito muito na possibilidade. Sim, por isso mesmo que está lutando por aqui. Mas para além desse fenômeno do consumo de bebida alcoólica nas festas de igreja, que eu espero que isso vá acabando rapidamente, o senhor sabe que nós já temos bons exemplos. O estado do Paraná tem quase 10 mil igrejas católicas no estado do Paraná. Sim. Nós temos aqui 11 mil no Rio Grande do Sul. No estado do Paraná, nenhuma comunidade católica mais comercializa bebida alcoólica em suas festas. Olha, e as festas cresceram, porque se tornaram festas limpas. Não tem esfaqueamento, não tem vômito. Olha só, tudo causado, mas, claro, pelo consumo inadequado. Pelo consumo inadequado. Então, mas para além desse discurso, tem um outro discurso que eu ainda valorizo muito mais. O senhor sabe que no território da Arquidiocese de Santa Maria, nós temos acima de 500 comunidades católicas. Isso é, matrizes e capelas, centros comunitários instituídos com serviços básicos. Sim. Do culto, da catequese, da organização, como a diretoria e por aí afora. Quem dera a gente tivesse, num futuro não muito longínquo, que cada uma dessas comunidades católicas tivesse um pequeno grupo de prevenção ao uso indevido de drogas. Esse é um apostolado, esse é um ministério para os
os pobres dos tempos de hoje, aqueles que são jogados nas periferias da fé, na periferia social, na periferia da dignidade, na periferia do respeito, porque o usuário indevido de drogas, ele com muita facilidade, ele descampa para o campo da delinquência, da criminalidade, do uso inadequado do corpo, meninos e meninas, da prostituição, porque é muito fácil você conseguir aí uma peteca de droga através do uso ilícito do próprio corpo e por aí afora. Uma coisa leva a outra. Então eu sonho, de certa forma, hoje nós temos aqui no território da Arquidiocese 57 grupos, mas isso é apenas 10% daquilo que podia ser. Tá? Nós poderíamos ter 500 grupos nas comunidades católicas, quem sabe um dia, mas isso depende de quê? Vai depender daqueles agentes das comunidades cristãs, sejam das diretorias, sejam dos conselhos, sejam dos catequistas, sejam dos obreiros das comunidades evangélicas, dos servidores, dos padres, dos pastores, deles se convencerem que hoje um grande serviço que o Evangelho pode prestar às feridas causadas pela drogadição é exatamente isso. Sim. É oferecer os seus espaços, não só oferecer o espaço do salão para a gente beber alguma coisa, mas depois oferecer também uma sala onde as pessoas possam se reunir, possam se fortalecer e enfrentar as suas dores. E padre, isso está sendo incentivado? Tem algumas metas a serem cumpridas nesse sentido de nós? Eu por causa do tempo que eu estou aqui em Santa Maria agora, eu estou na terceira etapa desse projeto. A primeira etapa foi me dar a conhecer e redigir os pequenos textos, os iniciais. A segunda etapa foi visitar os municípios. Isso eu fiz de 20 de julho até praticamente o final de agosto. Em 40 dias eu visitei... Já fez todos são 26 municípios? São 26 municípios, eu fiz todos. Aqui em Santa Maria, nas autoridades mais de primeiro escalão, eu não consegui chegar ainda, porque a gente vai passo a passo. Sim. Mas agora eu estou na terceira etapa, que eu estou me reunindo com os padres através de suas estruturas nas igrejas católicas, nas paróquias, nas regiões, nas áreas, para que a gente possa ir no ambiente religioso católico e debatendo também quais são as medidas que podem ser tomadas no sentido da gente abrir os espaços de organização, de conscientização através das estruturas das igrejas, porque você vê o seguinte, se na Arquidiocese de Santa Maria nós temos aí em torno de 500 comunidades cristãs, nós temos mais de 1.000 catequistas. Imagina. Mais de 1.000 catequistas. Um exército do bem. Exatamente. E se cada catequista desse tiver 10 crianças na catequese... Meu Deus! Quer dizer, nós temos a rede mais permeável para atingir a todos os recantos do território do município, dos outros municípios também, e chegarmos com a proposta de que é necessário, é urgente a gente erguer-se e começar a conversar claramente, a tomar iniciativas, a ter propostas de iniciativas de enfrentamento ao uso indevido da droga. Maravilha. Padre, vamos fazer mais um intervalo e em seguida voltamos. Voltamos. Bem, vamos a mais um intervalo e em seguida voltamos com o último bloco deste programa. Não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear, Imobiliária Modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fatisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fatisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos, é como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site
www.casadoepism.com.br. Estamos retornando com o terceiro e último bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje, tendo um prazer muito grande de estarmos recebendo aqui nos nossos estúdios o padre Vitor Hugo Gerhard. O padre Vitor Hugo fazem 4 meses que o padre chegou aqui na Arquidiocese de Santa Maria e está à frente do projeto de prevenção ao uso indevido de drogas. Ou seja, o padre Vitor Hugo é mais um soldado que chega à nossa região para esse verdadeiro combate. É um combate, sim, e que a TV Santa Maria, o nosso programa Cidadania e Segurança Pública está aliado e está colocando sempre à disposição de pessoas que, como o padre Vitor Hugo, que estão a serviço deste grande problema que estamos enfrentando. E é desta forma que eu sempre chamo a atenção. É e está no grande momento de nós nos unirmos cada vez mais, em âmbito familiar, em âmbito escolar, como há pouco falou no outro bloco o padre Vitor Hugo. Temos sim que nos unirmos cada vez mais para combatermos este mal do século que chamamos através do crack. O crack está se tornando uma situação insustentável. E o grande exemplo é o grande número de apreensões que estão sendo feitas aqui em Santa Maria pela Brigada Militar, pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, que estão diariamente nos trazendo informações de grandes apreensões. E isso nos causa uma grande preocupação, porque os nossos jovens estão aí, estão nas ruas, estão na escola e estão ao alcance desses bandidos que são os traficantes. Padre Vitor Hugo, nesse último bloco que nós temos agora, qual a projeção do seu trabalho de agora para frente? Qual o que está sendo projetado aí, planejado desse trabalho seu, importantíssimo aqui na Arquidiocese? Veja que há um aspecto nessa reflexão, nesse debate, que nós não tocamos ainda o suficiente, sim, que é bom a gente recuperar, que é a questão institucional do enfrentamento ao uso indevido de drogas e depois do combate quando é constatado que ele está sendo praticado. Sim. Existe lei federal que obriga os municípios a terem um conselho municipal sobre drogas, chamado de COMAD ou de COMEN, depende da região, a nomenclatura varia, mas o nome correto hoje seria o COMAD, Conselho Municipal sobre Drogas. E isso é uma lei federal que obriga os municípios. E como é que é o processo? O processo é o executivo encaminha um projeto de lei ao legislativo que aprova a lei, que é sancionada e que é criado. Eu disponho de todo esse material. Eu disponho... Para ser o facilitador desse processo. Eu tenho uma pasta no meu computador com todos esses arquivos. E eu penso que os nossos gestores públicos dariam uma excelente contribuição para as suas comunidades se eles tomassem a iniciativa de constituição dos seus conselhos municipais sobre drogas. Porque dos 26 municípios que compõem a Arquidiocese de Santa Maria, apenas 3 têm COMAD. Ah, mas olha aí, padre. Apenas 3. E isso eu já insinuei na minha visita que eu fiz agora nos municípios. As autoridades todas, os prefeitos, sim, de todos esses municípios, o senhor já fez alerta. Aonde eu tive acesso, mas eu já estou dispondo de um banco de contatos, de e-mails e coisas assim, onde eu agora pretendo insistir na ideia, porque essas coisas não se faz apenas com boa vontade. Se faz com boa vontade, mas ela por si só não é suficiente. Não. Nós temos que buscar a institucionalidade e a criação de redes. E o COMAD, ele é a forma institucional de fortalecimento de uma rede municipal de enfrentamento. Então, eu desejo que os municípios se alertem, e inclusive esse nosso programa, eu espero que ele indo ao ar,
que ele provoque os municípios, alguma pessoa, porque nós temos gente muito qualificada e gente muito sensível em todos os patamares da gestão municipal, em todos os nossos municípios. Para serem aproveitadas nesse sentido. E que essas pessoas levantem da sua cadeira e comecem a se movimentar, nos chamem. Eu tenho ido gratuitamente nos municípios, eu não faço mistério dessas coisas assim. E depois, naqueles municípios onde já existe alguma forma de articulação, nós precisamos aprimorar o planejamento das ações. Então, por exemplo, aqui em Santa Maria existe um Conselho Municipal sobre Drogas, o COMAD de Santa Maria, que tem até uma sede própria e tudo, e eu considero um espaço, sim, bastante adequado. Entretanto, nesses 4 meses que eu estou aqui, eu ainda não consegui perceber quais são, de fato, as linhas de planejamento da ação do Conselho Municipal em Santa Maria para a sua intervenção nesse universo. Porque a função do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, o Conselho Municipal sobre Drogas, o COMAD, não é meramente um órgão fiscalizador de comunidade terapêutica ou coisa assim. Não, ele deve ter um traçado de iniciativas que intervenham no universo que lhe compete, que é o município. Sim. Então, eu penso que esse tipo de discurso nós precisamos aqui, porque esse discurso ele ultrapassa todo e qualquer limite de interesses político-partidários, interesses institucionalizados, porque nós o que desejamos é o bem da nossa comunidade e, sobretudo, o bem de nossos filhos. Não tem dúvida disso. Então, eu penso assim que uma preocupação que o padre Vitor Hugo vai ter nos próximos tempos agora vai ser insistir com os municípios para que eles cumpram a lei. Tá? Basicamente que eles cumpram a lei. Porque está tudo ali. Está tudo ali. Está disponível. E basta então dar esse pontapé inicial para que as coisas aconteçam. E cumprindo a lei, nós vamos estar favorecendo que a comunidade, através de seus vários segmentos, aqueles que nós já citávamos antes, educação, saúde, assistência, igrejas, os conselhos paritários, você vê, nós temos na nossa mão uma ferramentaria muito interessante através dos conselhos paritários. Temos conselho da criança e do adolescente, temos conselho tutelar, temos conselho do idoso, temos conselho alimentar. E são todos conselhos paritários que têm o foco exatamente nas necessidades e nas feridas onde dói. Correto. Tá? Então, nós já temos essas pessoas, esses agrupamentos, que bastaria a gente começar a fazer uma provocação, oferecer-lhes subsídios suficientes, se necessários, e buscar a aproximação, a articulação e a definição de metas e de estratégias. E isso não é um discurso de campanha eleitoral que a gente está fazendo. Isso é uma questão de uma ação permanente de enfrentamento, seja na prevenção primária, que a gente chegue antes que o traficante chegue na prevenção secundária, para aqueles onde já existem sintomas de uso indevido, para que a gente possa estancar essa sangria e não deixar que essas pessoas tenham que ir ao fundo de poço para depois serem resgatadas os farrapos humanos. Padre, é exatamente aí que eu gostaria de fazer uma abordagem. O senhor sabe que, pelo fato de eu ser um profissional da área da segurança durante todo esse tempo, uma das coisas que eu sempre chamei a atenção da comunidade é aquele fator de que comigo as coisas não irão acontecer. Elas vão acontecer com o meu vizinho, elas vão acontecer com os meus amigos, mas comigo não vai acontecer. Então, está mais do que no momento, padre, de que a comunidade se conscientize de que pode acontecer sim, porque isso tudo, padre, está... Uma das coisas que é sempre importante nós falarmos aqui, a droga não está na periferia, a droga não está no centro, a droga está disseminada em todas as camadas sociais. Ela não tem mais fronteira nenhuma. Não tem mais fronteira, como o senhor abordou naquele outro bloco. O senhor sabe que tem uma comunidade terapêutica que trata padres usuários de droga? Olha aí.
padres, já tratou mais de 500 padres no nosso país. Olha aí, é uma informação nova que eu estou recebendo, padre. Usuários de álcool e outras substâncias tóxicas. Porque não há mais limite, não há mais fronteira nenhuma. Você sabe, eu vou dizer no ar, eu brinco assim, o universo do uso de drogas, ele é tão largo, tão amplo, que só está me faltando pintar uma freira chapada. Essa eu não vi ainda. Olha aí, olha aí. Mas, de fato, viu, não há e mais... padre, nós estamos falando aqui de forma... uma coisa importante que eu chamo a atenção aqui, que nós estamos falando aqui de forma muito transparente, muito aberta, pela própria característica do padre Vitor Hugo, né? Falando dessa forma aberta, que a comunidade nos entenda. E nós queremos fazer com que a comunidade tenha a consciência de que estamos com um problema sim. E o padre recém fala para nós aqui, que dentro da própria igreja existe esse problema. Então, vejam bem, daqui um pouco estão batendo na porta da nossa casa. O traficante está batendo lá para aliciar o meu filho, a minha filha. Então, vamos, pessoal, vamos nos prevenir, vamos nos unir de forma para evitarmos um mal maior. Padre. Quando eu trabalho com grupos, eu trabalho semanalmente com grupos, levando meus equipamentos, fazendo projeções, ajudando a refletir, esclarecer. E tem um pequeno arquivo que são 7 características que podem nos ajudar a identificar um possível usuário de substâncias tóxicas. Importantíssimo isso. E o senhor sabe que essa tendência nossa de achar que só vai acontecer do lado de lá da cerca. Isso. Lá no vizinho. Exato. Aqui não. Mas quando eu começo a trabalhar essas características, daqui a pouco alguns olhinhos começam a se arregalar. Opa, mas no meu quintal já tem coisa parecida, viu? Já tem coisa parecida. Olha aí. Não, nós não devemos fazer terrorismo. Não devemos fazer terrorismo com a drogadição, porque não é uma questão de terrorismo. O objetivo é nós chamarmos a atenção, né, padre? Porque nós estamos tratando de uma insanidade muito grande, de uma doença que está se alastrando cada vez mais e que ela não respeita mais nenhum limite, nem religioso, nem social, nem político, de maneira nenhuma. E nós precisamos abrir nossos olhos para essa realidade, para esse mundo, no sentido não de condenar, não de chamar de vagabundo, sem vergonha, porque as más companhias, porque não é nada disso. Os usuários indevidos de substâncias tóxicas, eles são apenas pessoas portadoras de uma enfermidade e precisam ser tratados, precisam ser tirados daquele ambiente onde eles estão. Por isso que é necessário uma internação, alguns basta uma internação rápida, outros vão precisar de um tempo maior por causa do comprometimento, porque o dramático do uso de drogas não é a quantidade de droga nem o tipo de droga que ele está usando. O dramático é a lesão que uma determinada toxina causa no cérebro, no sistema neurológico de uma pessoa. E aí ele é reversível, padre. É irreversível. Aquelas células que morrem pelo uso de um baseadozinho, de um piticozinho, de um mescladozinho da sexta-feira para sair na balada, ou no sábado de tarde para jogar uma bolinha com os amigos lá no campinho, aquelas células que são mortas ali, elas nunca mais vão ser reabilitadas. A pessoa nunca mais vai ser normal. Regeneração zero. Zero. Então, nós estamos tratando de usuários de droga, são pessoas fragilizadas que precisam de ajuda. Eu costumo dizer assim, o senhor sabe, se eu tenho um filho de 19 anos que está com pontada de pneumonia, eu não vou perguntar para ele se ele quer se tratar. Ah, correto. Vou dizer, agora, meu filho, você vai sair do seu ambiente, do seu cotidiano. Vou te levar para o hospital. Você vai se tratar. Você vai se tratar. E é isso que nós precisamos fazer com aqueles que já estão no uso. Com aqueles que não estão no uso, então, aí sim, aí é a grande ação nossa de uma prevenção primária. E o senhor sabe, deixa eu dizer assim que sim. As pessoas dizem, mas como é que eu vou fazer prevenção ao uso de droga dentro da minha família? O senhor sabe que são só 3 coisas básicas. Cuide bem do coração de seus filhos. Porque um coração bem acariciado, ele não vai sentir necessidade de ir para a rua. Ele não vai se vender ao traficante. Cuide bem do intelectual do seu filho, dando-lhe discernimento e limites, sabendo a distinção entre o certo e o errado.
e aproxime ele de uma fé, de um poder superior. Porque quem tem a alma lavada, a cabeça em ordem e o coração afetuoso, ele nunca vai usar droga. Correto. Tá? São as 3 questões básicas que nós podemos fazer dentro de nossa casa. Isso que eu ia dizer, padre, esses 3 pontos, eles estão dentro da nossa casa. É a nossa família. O que acontece? Hoje nós estamos pagando um preço muito amargo de um processo de terceirização. Nós estamos terceirizando o afeto para a tia da creche, estamos terceirizando a educação de limites para a escola, estamos terceirizando a escola para a igreja, a religião para a igreja, a fé para a igreja, e está terminando o nosso tempo. Eu desejo assim cumprimentar todos aqueles que nos acompanharam e dizer-lhes que o Padre Vitor Hugo está à disposição. E se quiserem, eu coloco no ar meu telefone. Meu celular continua ainda no código de área 51, mas é 9956-6758. Eu repito, 9956-6758. E estou 24 horas à disposição para isso. Padre, tenho absoluta certeza de que nós cumprimos com o nosso objetivo aqui. E eu quero aproveitar aqui no ar lhe parabenizar pelo seu trabalho, pela sua dedicação e por essa missão que o senhor assume. E eu tenho absoluta certeza de que, eu sempre digo aqui, padre, que nada é gratuito ou que é por coincidência. Eu digo que Deus dá a missão para as pessoas certas. E essa missão que o senhor recebeu é para a pessoa certa, sim. Por quê? Porque o senhor tem conhecimento, o senhor gosta daquilo que está fazendo. Gosto. Então, isso tudo Deus está lhe abençoando. E não podemos também deixar de fazer o agradecimento aqui ao Dom Hélio, que teve a felicidade de lhe trazer aqui para Santa Maria, né? De Santa Maria ganhar esse presente. Porque o senhor está aqui trazendo informações importantes e muito mais do que informações. O senhor está operacionalizando esse grande problema que nós estamos enfrentando. Capelão dos drogaditos. Isso. Com essa forma, então, padre, eu quero assim, lhe desejar muito sucesso. Obrigado. Colocar a televisão Santa Maria à sua disposição para o que o senhor precisar. O senhor queira transmitir alguma informação, deixar aqui um recado, faça contato conosco que nós colocamos no ar imediatamente, porque nós estamos inseridos também nessa mesma luta sua, lhe apoiando de retaguarda, com logística, em tudo aquilo que o senhor estiver fazendo. Que Deus lhe abençoe. Que Deus abençoe o senhor e a todos os nossos telespectadores. Obrigado, padre. Eu tenho, repito aqui, absoluta certeza de que atingimos o nosso objetivo, que foi fazer um alerta aos nossos telespectadores, aquelas pessoas que estão sempre acompanhando o nosso programa, de que a situação é grave, sim. E por isso estamos aqui com o Padre Vitor Hugo, que de forma muito clara, de forma muito didática e aberta, expôs a missão que ele vem realizando e as metas que ele pretende cumprir ao longo do período em que permanecer aqui em Santa Maria. E peço que o Dom Hélio deixe o padre muito tempo aqui, porque o trabalho dele é fantástico. E mais uma vez aqui eu quero lhe agradecer, Dom Hélio, pela felicidade em trazer o Padre Vitor Hugo para cá e que nós estamos à disposição. Muito obrigado aos nossos telespectadores por estar sempre nos acompanhando e nos dando o carinho necessário para nós continuarmos nesta missão aqui também, de fazermos um pouquinho, mas tentando atingir o coração e a mente de cada um dos senhores e das senhoras. Agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Intexol, Aquecedores Solares, Respeito ao Meio Ambiente, é do grupo Agrimec. Unidas, aluguel de veículos é como tem que ser. Parque Hotel Morotim, com o seu jeito de ser. Casa do EPI, compromisso com a segurança do trabalhador. Fadisma, com a missão de educar sempre. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Uglione, 75 anos, acelerando sonhos. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. E Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas,
a sua casa de cara nova. E não esqueçam, os nossos programas vão ao ar de forma inédita todas as terças-feiras, às 21h15 e às quintas-feiras, às 19h15, sextas-feiras, às 23h e aos domingos, às 20h30. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa semana a todos, até a semana que vem, fiquem todos com Deus. Obrigado. Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus. Revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fatisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, Direito e Ciências Contábeis. Fatisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos, é como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br.